mundo todo está entusiasmado com o SQL rodando em Linux, né? É a grande novidade que rolou semana passada. E eu acredito que muitos dos DBAs SQL Server por muito tempo trabalharam somente com a plataforma Microsoft, né? Não tiveram a oportunidade de entrar em outros databases ou se aprofundar em outros bancos de dados como Oracle, DB2, que rodam em outras plataformas, Linux ou Unix, né? Bem, então eu acredito que muitos tentarão se adaptar a essa nova realidade que com certeza vai bombar, que é o SQL rodando em Linux. Só que lá, como tem uma expressão, né? O buraco é mais embaixo. Não é, a gente não vai ter interface gráfica. Você pode até ter, né? Mas não é recomendado normalmente quando você está trabalhando com Oracle, um Linux rodando com interface gráfica, isso consome memória, né? A questão mesmo de processo, gerenciamento de memória, é totalmente diferente do que a gente está acostumado com o Windows, tá? Então eu acho que uma coisa que eu posso ajudar vocês é talvez introduzir um pouco a questão do Linux, né? Por ter experiência já com outros bancos de dados, Oracle, como o pessoal do Oracle usa o Linux, qual é a percepção que eles têm, e até levar isso, fazer um paralelo com o SQL. Eu já estou estudando aqui, tipo, como é que o SQL está trabalhando no Windows, né? Já vi algumas coisas, desculpa, no Linux, já vi algumas coisinhas aqui bem interessantes, algumas outras que eu esperava que melhorasse em relação, comparando com o Oracle, por exemplo, mas ainda não está vigente, vamos dizer assim. Mas não vou entrar nesse detalhe de o que está bom e o que está ruim. Tá? Eu vou auxiliar vocês em uma coisa bem legal, que é uma coisa que com certeza nós DBAs vamos precisar fazer, que é troubleshoot. Então no Linux, tá? Uh, uma coisa básica aí do Linux é um comandinho chamado top, né? E aí "-c" é porque eu quero mostrar a linha de comando do processo. Então, é aqui que começa realmente as coisas quando a gente está falando de estou com um problema de performance e vou analisar o sistema operacional. Como a gente fazia no Windows, né, tinha várias formas e todas que eu me lembro. Então, esse é o principal componente do Linux em relação a gente começar a analisar um processo, né, ou um desempenho no sistema operacional. O top ele é uma consolidação de várias informações. Então, a gente vai ter o load average, quantos usuários estão conectados, tempo de que essa máquina está ligada, o número de processadores. Então, se essa máquina tem diversos processadores, quando a gente aperta o número 1 aqui, ele mostra toda essa lista de processadores. Então, eu tenho uma máquina lá com 12 CPUs, lógico. Então, eu mostraria as 12, como é que eu estou utilizando cada processador, né? Nós teríamos também a questão de memória, tá? E aí a memória lá tem vários conceitos um pouco diferentes do Windows, né? Então, quanto memória está alocada, quanto está livre, quanto que está em buffer cache. Então, isso não é muito... Isso existe lá no Windows, mas não é tão... a gente não se preocupava tanto quanto é isso, né? E no Linux existe muito mais a preocupação e se entra mais nesses detalhes também, tá? Não vou fazer um curso de Linux aqui, né? Até porque não sou o cara apropriado para isso, mas vou falar para vocês de uma abordagem, de uma maneira de um DBA, como ele entra e vê, né? Então esse é o top, é uma principal ferramenta para começar a analisar processo no sistema operacional, essas coisas, né? Você consegue, eu quero filtrar só o que é do usuário SQL, então eu dou um U, aperto o U e ele filtra para mim, tá? Bem, aí aqui a gente já vê claramente, né, uma característica aí desse SQL,
é que permanece a mesma característica no Windows. Então a gente tem um processo que sobe e aí as sessões elas são threads dentro desse processo, tá? Diferente de, por exemplo, o Oracle. O Oracle, cada sessão é um processo no sistema operacional, então isso é bem legal. Pelo menos eu gosto bastante dessa abordagem, onde cada usuário é um processo. Isso dá a possibilidade, por exemplo, você dar um kill no usuário e no SQL a gente precisa esperar, né, o rollback ser feito, não existe um kill immediate, né? Então lá no Oracle você tem a possibilidade de dar um kill immediate se, claro, não é o recomendado, mas se precisar, o cara vai lá no sistema operacional, olha, essa é a sessão número 10, então eu vou matar ela no sistema operacional. Ele dá um kill aqui no sistema operacional, kill -9, e pá, acabou. Né, o problema lá que tá rolando. Bem, então isso é uma característica que eu gosto. Então é uma primeira coisa que eu vi aqui foi, será que o SQL vai usar essa mesma abordagem? Já vi que não. Né? Enfim. Só que esse top, ele, pra gente que tá vindo do Windows, eu acredito que poucos irão se adaptar rapidamente a essa ferramenta. Né? Então eu vou dar um macete aqui para vocês, ó. Tá? Existe uma ferramentinha, no caso aqui eu estou usando o CentOS 7, né? Então eu vou deixar a URL disso depois, tá? Mas é um projeto chamado HTOP, né? Depois eu vou deixar a página desse projeto para vocês, tá? E aí, no Linux, se você quer baixar algum arquivo da internet, você dá um wget, né? Então, ó, vou baixar esse arquivo, ele está aqui, ó. Então, htop. Então, no CentOS, normalmente, no Windows a gente teria o .msi, se a gente quer instalar alguma coisa, né? Em Nest Finish ou algo assim. No Linux a gente tem os pacotes, né? No caso dessa versão aqui de sistema operacional, que é o CentOS ou Red Hat, você tem os pacotes .rpm. E os pacotes RPM a gente pode instalar dando um RPM -ivh, né? Então ele vai instalar, vai verificar algumas coisas, né? E aí a gente pega o arquivo que a gente quer instalar e, de uma maneira até simples, né, a gente instala. Instalou? Agora eu tenho no meu sistema operacional, olha só que bacana, um comando chamado htop. Oh, olha só que legal. Totalmente diferente do outro top. É a mesma coisa, mas é diferente, assim, numa abordagem bem melhor, né? Fica bem claro pra gente visualizar como está a utilização de memória, se a minha CPU ela está em alta utilização, tá ok? O load average. O load average aqui é 5, 10 e 15, né? Então, é como é a média de carga, né, de utilização daquela máquina, né, nos últimos 5, 10 e 15 minutos. Então você tem uma visão, às vezes você vai entrar aqui vai estar 10, então 5 minutos atrás o load average dessa máquina é 10 e há 15 minutos atrás ela estava 30, então há 30 minutos atrás estava muito pior do que o que estava agora, né? Então é uma estatística bem bacana que a galera de Linux monitora, inclusive, né? Tá? E aí o bacana dessa ferramenta é que a gente consegue, como é que eu posso dizer aqui para vocês, né? Inclusive visualizar as threads, né? Então eu vou filtrar aqui, por exemplo, eu aperto F4, bem, ó, tudo que é do usuário MSSQL. Olha só que legal. E aí ele já me mostra como está esse processo. Então foi aberto o processo 1314, que deu origem ao 2115, e o 2115 abriu esse monte de thread aqui. E olha só, eu consigo inclusive fazer um collapse, né, ou fazer ou desfazer esse colapso, né? Então eu posso, eu quero expandir, analisar no detalhe, né? Ou não, eu quero
ir para outras questões, né? Tem várias brincadeirinhas. A partir daqui eu posso querer matar algum processo, então eu daria um F9, tá? Ordenar talvez o processo que está usando mais CPU, e aí eu usaria o F5. Eu usei agora o F4 para filtrar, né? Posso configurar algumas opções, então eu dou um F2 aqui. Inclusive eu posso adicionar mais é, contadores, vamos dizer assim. Então, um exemplo, eu quero pegar aqui, ó, pegar aqui um task counter, né? Se eu quiser eu posso jogar esse contador aqui, ó, para eu ter ele, para eu ir acompanhando, né? Vamos deixar ele aqui, pá, dou um enter, ask, ok, ó, estou acompanhando quantas tarefas esse Linux tem em aberto, né? Quantas estão rodando. Então são diversas informações. O top ele é bem bacana nesse caso o HTOP, né? Porque ele é um top, mas de uma maneira mais interativa, mais fácil de se compreender, né? É a mesma coisa do outro, porém tem essas vantagens de facilitar a nossa análise, tá? Com o tempo eu vou colocando mais conteúdos sobre esse tipo de ferramentas que existem no Linux e indo adaptando elas para vocês que são DBAs de SQL, tá?